Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia de podcast, o 57º podcast e para os íntimos, 57. Galera, hoje é um dia que vamos falar aqui sobre perguntas, sobre dúvidas, né? Que o nosso querido marketing aqui fez uma relação de perguntas para que a gente possa trazer um podcast de respostas. Ou seja, vamos tirar dúvidas e as dúvidas mais comuns das pessoas que buscam esclarecimento junto à área de contabilidade, tá bom? E para que a gente possamos ser direto e objetivo e ajudar a você, vamos começar. Pessoal, como pagar menos imposto legalmente em 2025? Rapaz, o povo das perguntas já começa fácil, né? A vida não ajuda não. Obrigado, Emanuel, aí, pela pergunta inicial. Pessoal, como pagar menos imposto legalmente? Olha, eu vou dar um exemplo dos médicos. Médico é um segmento o qual a Contropax se abraça muito forte através de uma operação estratégica da MedLife Gestão, tá bom? E os médicos podem pagar menos impostos entendendo se a sua operação de dia a dia é uma operação de consulta ou uma operação clínica. Se você for mais para um lado de uma operação clínica, é possível reduzir a sua carga tributária drasticamente, porque você tem um enquadramento de um beneficiamento que a legislação lhe permite dentro da apuração do seu regime tributário, onde, na grande maioria, olha, presta atenção nas palavras aqui dita, a grande maioria vai ser melhor pelo regime do lucro presumido. Entretanto, tem algumas modalidades que pode ser simples e muito raramente, depende do porte da clínica, do tamanho, vai ser lucro real uma possibilidade também, porque é um dos regimes tributários que aí estão para serem utilizados por vocês. Isso é na área de serviço. Agora, se você for comércio, e principalmente um comércio ali que começa a ultrapassar ali aproximadamente 150 mil, 200 mil mês, você pode pensar em outros regimes tributários, como o presumido ou o real, a depender das suas margens. Porque eu falo a depender das suas margens, você olha e vê a remodelagem desse custo da tomada dos créditos para que você possa se beneficiar. E aí é importante falar de 2025 projetando 2026. Porque 2026 é ano que inicia, né, na verdade já iniciou, mas começa as aplicações das alíquotas da reforma tributária e todos nós precisamos estar preparados para esse momento. Então, esses são um dos pensamentos que podemos fazê-los para que a gente possamos buscar essas alternativas de pagar menos imposto de fato. E eu gosto muito de falar de um caso prático que a gente já comentou em diversos vídeos, que foi um dos nossos clientes, que durante todo o ano de 2024 teve uma alíquota de tributos federais de 2,67. Ou seja, uma alíquota extremamente baixa dentro de uma estratégia tributária que traçamos de reduzir o custo tributário. Mas, a depender do seu segmento e do porte da sua empresa, você pode passar um ano todo ali sem pagar imposto, certo? E isso serve muito para segmentos que estão no Simples, que vão para outro regime tributário. Nós estamos aqui finalizando o período de março, mas dependendo da situação, da formulação, você ainda pode sair do famoso Simples Nacional e fazer uma opção, quem sabe, pelo lucro real e zerar sua carga tributária durante todo o ano 2025, mas depende do caso da sua empresa. Vale a pena mudar do regime tributário, né, com o aumento do dólar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque o que tem a ver o dólar com o regime tributário? Né? Eu digo assim, tudo. Tudo. Todo mundo é dolarizado e aquilo que você acha que não é dolarizado é um simples engano seu. Estou com o iPhone aqui na mesa, verificando as perguntas, respondendo para você o que é um iPhone, é dólar. Uma garrafa dessa é dólar. Um pãozinho carioquinha na sua mesa é o quê? Dólar. Então a economia brasileira, nós trabalhamos em real no seu dia a dia, mas da efetividade do nosso comércio, operações, elas são dolarizadas. Então, pode ser que sim, porque o dólar pode ter aumentado drasticamente o seu custo de operação devido à compra dos insumos. E aí, a grande pergunta é, qual é o segmento que você está, se ele vai afetar em dólar ou não? Grande resposta. E eu estou dizendo, pessoal, direcionamentos gerais, não são locais. Local é eu olhar o seu. Mas, no geral, quem é comércio e indústria
muito provavelmente vale a pena pensar na mudança do regime tributário por conta disso, certo? Porque grande maioria dos produtos são dolarizados. E já que é serviço, esse pensamento já não é tão importante assim, porque o serviço, que é o que a gente consome no dia a dia, ele é em real de fato, tá certo? Ele é real. Agora, produto, na grande maioria das vezes, são dolarizados. Então, excelente pergunta, né? O que muda no Simples Nacional para 2025? Para ser pragmático com vocês, nada de relevante, substancialmente. Agora, o que já existe do Simples desde de muito tempo, né, são as ferramentas e as possibilidades que estão lá, que pouca gente entende e acaba levando carga tributária por desconhecimento de alocação de forma de receitas diferente, né? Seja essas receitas pela retenção de tributos municipal ou pela substituição de tributos estadual, e aí você não sabe basicamente o que é ofertar a tributação. Segmentos que são muito afetados por erros dentro do Simples, bares, restaurantes, pet shop, autopeças, farmácias, quais mais? Entre outros aí, né? Para dar só uma referência. Então, 2025 permanecem os grandes erros tributários que aí estão nas empresas do Simples Nacional. Tá bom? Quais os erros mais comuns das empresas que, né, aumenta a carga tributária? Olha, o mal decisões, eu poderia dizer isso. Por que mal decisões? As pessoas não fazem contas e ao não fazer contas, não entendem os reflexos que isso vão ser gerados no seu dia a dia. Por exemplo, se no ano 2024 eu tive um faturamento de 2 milhões e se eu vou colocar ali só a correção dos meus contratos e tudo mais, vou passar a ter uma correção para 28 milhões, ou para 2,800 mil reais de faturamento, 2 milhões e 800 de faturamento, só isso posso mudar, pensar em mudar de tributação. Ou seja, quando eu não faço conta, é o maior erro tributariamente que você escolhe dentro de um regime, porque você não projeta o aumento de custo dos produtos, o aumento de custo dos serviços e a atualização monetária, só monetária de fato, desse serviço. Então isso acaba sendo um erro também muito comum que acontece, e por mais simples que ele pareça estar sendo esse comentário aqui, fazer conta, ele é tão simbólico que reflete até na precificação de serviço, né, e produto. Então, basicamente, para seu objetivo é fazer conta. Pessoal, façam contas, entendam as suas contas, façam projeções, entendam as suas projeções para que vocês tomem decisões. Caso contrário, não há essa possibilidade. Como funciona o planejamento tributário para pequenas e médias empresas? Planejamento tributário, planejamento trabalhista ou financeiro, que é o mais comum de se falar, muitas pessoas acham que é um artigo de luxo. Quanto planejar e gerenciar não é luxo, é essência, é essencial para a sua vida. E o simples fato de você planejar é você visualizar como seria esse cenário. É só você fazer uma seguinte pergunta, da maneira mais simplória. Valdemir, quanto eu pago de imposto se eu for do Simples com esse faturamento hoje? Aí, se você estiver no Simples, você vai saber automaticamente quanto pagou. O que você vai ter que entender é se o que você pagou foi o correto, se você pagou a mais ou a menor. Isso é um ponto. O outro ponto é que se você vai olhar quanto você pagaria em outros regimes tributários, comparação direta. E aí tem um cálculo que fala, isso é um cálculo que persiste anos após anos, que remete que mais de 90% das empresas pagam imposto errado. Imposto errado significa, pessoal, que você está pagando a maior ou a menor, mas muito provavelmente mais impostos, pelo fato de você desconhecer que está no Simples Nacional te bloqueia de pedir benefício de âmbito estadual, de âmbito municipal, que você talvez esteja em outro regime tributário, mas não tem os benefícios que você pode se aproveitar, que muito provavelmente talvez você não tome todos os créditos possíveis que a legislação permite dentro do lucro real. Então, essas possibilidades que são tão simplórias, mas que as pessoas não conseguem reestruturar, reelaborar e não aproveitar esse período. Então, isso é a questão prática e objetiva. Outra questão, financeiro.
projeção financeira, o que eu mais bato dentro do financeiro da Control Pax é a previsibilidade. Ou seja, se eu sei pagar 100 mil reais no mês, se eu pagar 101 mil reais, eu tenho que saber o que é essa variante. E muito interessante que essa variante, né, esse aumento de pagamento é comum e pode ser até projetado. Você pode analisar suas despesas fixas, né, que você tem no dia a dia e aquilo que você não esperava pagar que aconteceu. Ou seja, foi algo a mais que surgiu e você está pagando hoje por conta dessa eventualidade. O que toda empresa é comum, por exemplo, manutenções. Manutenções é muito comum acontecer e você tem que estar preparado para elas, é um fato, é objetivo. Então, isso é uma questão de uma previsão financeira, que você tem que estar dentro do seu custo, das suas despesas previstas, né? Para que você possa estar ali contemplando isso e não ser pego desprevenido. Da mesma questão também é a questão da área trabalhista. Você pode ter admissões, demissões, férias, reposições, e aí você tem que estar preparado para entender dentro da área trabalhista também essas mudanças de cenário. Valdemir, poxa, eu sou só um empresário, prestador de serviço, e para você saber tudo isso, precisa. Você está no Brasil e essa é a regra do Brasil e isso está preparado. Muitas coisas eu não sei fazer, por exemplo, eu já tentei aprender a fazer anúncio, mas eu sei que eu não sou bom, então eu vou lá contratar uma empresa de marketing. Eu já tentei tantas coisas que eu percebi que eu não sou bom e eu prefiro pagar alguém para fazer por mim do que eu mesmo ir lá e me dispor e fazer, porque eu sei que eu não vou ter o melhor resultado sobre aquela operação, sendo que eu pagar vou ter uma rentabilidade melhor. E isso funciona perfeitamente na área de contabilidade. Busque pessoas que realmente têm gabarito para trazer esse conhecimento para a sua empresa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Como funciona a planejamento? Respondi. A quinta, né? Para a sexta pergunta. Qual o melhor regime tributário para prestadores de serviço em 2025? O que é que vocês acham? Qual seria o melhor regime tributário? Pessoal, prestador de serviço, aí nós temos que olhar uma coisa bem interessante. Você é um prestador de serviço, tá bom? Que vai ficar, que é um serviço, vamos supor, de pintura, que é um serviço não especializado. Ou seja, não preciso ter uma formação técnica específica para ela fazer aquele trabalho. Vou falar alguns: arquitetos, engenheiros, médico, quais outros mais? Advogado é uma exceção, contabilidade é uma exceção a essa regra, tá bom? Administrador também, depende da forma de que ele vai se qualificar, pode ser uma exceção ou não. Serviços de consultoria, também é um serviço técnico na grande maioria das vezes. Ou seja, se você é um serviço técnico, você muito provavelmente, se você for lá dentro do Simples Nacional, você vai estar sujeito ao anexo 5º. Esse anexo 5º, a primeira alíquota dele começa com 15,5, ou seja, é uma alíquota muito alta. Já o anexo 3º, que também é um anexo de quem presta serviço, ele começa com 6%. E aí, pessoal, queria que vocês fizessem uma ideia a partir de agora. Essa alíquota que eu falei, de 6% no anexo 3º e 15,5% no anexo 5º, 15,5%, elas são para pessoas que têm um faturamento de até 15 mil por mês ou 180 mil reais nos últimos 12 meses. A partir desses valores, tá certo? O seu tributo começa a mudar e vai aumentando a progressão dessas alíquotas. As alíquotas vão aumentando corriqueiramente dentro dessa operação. Então, tomem muito cuidado das palavras que aqui eu estou dizendo para que você não pegue. Eu estou no anexo 3º, é 6%. Não, depende do seu faturamento. Eu estou no anexo 5º, vou pagar 15,5. Cuidado, se faturar mais do que 15 mil reais por mês, né? Ou 180 mil no ano, a sua alíquota vai mudar para maior. E aqui é uma grande observação. Quem está nesse anexo 5º pode pensar no fator R, que é previsto na legislação tributária, que é quando sua folha de pagamento representa 28% da sua receita, aí você sai do anexo 5º e vem para o anexo 3º, tá bom? Tem algumas coisas que a gente pode colocar aí, mas tome cuidado. Outro ponto interessante, se você,
né, que é serviço, estamos falando sobre serviço especificamente, se você está nesse processo, muito provavelmente, talvez, você é melhor estar no lucro presumido, porque lá no lucro presumido, você terá a possibilidade, a depender da sua situação também, de reduzir carga tributária, como é o caso dos médicos, de sair de uma alíquota global geral de 16,33 para uma alíquota bem menor, uma alíquota em torno de uns 11% global, tá certo? Que é uma alíquota baixa para de serviço. Por mim, ainda é uma alíquota muito alta, mas é o que a legislação assim o diz. Tem outras possibilidades também, mas aqui estamos falando de regra geral. Quiser falar uma coisa mais específica, chama a gente aqui nos comentários, entre em contato com a Contropax, a gente vai ter o maior carinho do mundo ver o seu caso. Outro ponto aqui muito importante, como a contabilidade pode ajudar a reduzir custos operacionais em tempos de crise. A contabilidade, ela não pode, ela deve lhe ajudar em todos os fatores da gestão do seu negócio. Só existe gestão efetiva, financeira, tributária, trabalhista através da contabilidade. E contabilidade aqui, eu estou falando de contabilidade de fato, balanço, DRE e indicadores econômicos e financeiros. Que só através da ciência da contabilidade você pode obter essas informações para mudar o seu ponto estratégico. E aí uma coisa que é tão importante que as pessoas não percebem. Uma empresa, um dos nossos clientes, teve um aumento de 50% em custo de folha sem mudar basicamente o seu faturamento. E logo nesse início de operação, que ela começou a aumentar drasticamente esse custo de folha, chamamos a atenção para que tivesse cuidado. E aí teve a situação de pedido de demissão, de demissões, de aumento, de substituição, enfim. Mas foi um aumento muito substancial para aquele cliente, para que ele pudesse ter mais cuidado do seu processo de contratação. E também no acompanhamento efetivo dos percentuais dos custos sobre receita e dos percentuais da tributação sobre o resultado. E uma questão que é avassaladora para que vocês pensarem aqui. 1%, 10% de faturamento não significa 10% de lucro, mas 10% de redução do CMV, se você for comércio, né, ou serviço, lá dentro do custo do serviço prestado, do custo do produto industrializado, do custo da mercadoria revendida, se você diminuir aquela margem do CMV, automaticamente aumenta seu lucro. Então, é mais interessante, algumas vezes, olhar para a contabilidade e ver as possibilidades dessas reduções que são muito reais, ao que você pode ali estar contemplando. Erro e empresas do lucro presumido ainda estão pagando mais imposto do que deveria, principalmente na área médica. Essas empresas pagam mais imposto do que deveriam. Engraçado, né? Um cenário que a gente viu possibilidade de uma operação específica, mas a grande maioria das empresas dos segmentos médicos pagam mais imposto do que deveria por desconhecimento da legislação e por formatação de empresas de maneiras realmente de formas equivocadas. Então, pagam imposto mais do que deveriam. E também do comércio. Do comércio porque tem benefício de âmbito estadual que você pode solicitar e grande maioria das pessoas não solicitam porque desconhecem essas possibilidades desses segmentos tão específicos. Então, existem erros em todas as áreas, né, em todos os regimes tributários. Por isso que é tão importante pedir a segunda opinião. E eu peguei um caso agora recente de um restaurante que fatura em torno de 200 a 300 mil aproximadamente mês e ela estava pagando uma alíquota de ICMS de 20%, quanto no estado há uma previsão de você pagar uma alíquota de 4,15%. Ou seja, muito imposto pago de maneira errada. Isso em todos os cenários. Estou respondendo uma pergunta bem genérica, trazendo para casos específicos, para você pensar na sua situação e tomar uma melhor decisão e até repensar o seu processo. Vamos aqui para a próxima. Quais são os benefícios de um diagnóstico empresarial gratuito? Olha, só de ser gratuito, eu lá lhe digo uma coisa, mal não faz. Mas, quando você fizer um diagnóstico, é igual o médico. Você tem que pedir a primeira opinião, segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião.
para até que você tenha a certeza. Mas na área contábil, tributária, principalmente aqui na Contropax, eu posso por assim dizer, que aqui a gente faz o quê? Faz um diagnóstico, faz o apontamento legal e garante o resultado. Se você, por acaso, tiver um problema futuro referente a essa operação que modelamos para você, nós somos responsáveis por isso, nós pagamos a conta. Porque a gente tem esse compromisso de entender o quê? Poxa, se eu fiz o planejamento, se eu fiz o diagnóstico, apontei a direção e está errada, o erro é meu, que assim eu fiz. Então, o responsável técnico financeiro por isso somos nós. Então, esse é o comprometimento que a gente tem enquanto empresa da área de contabilidade aqui. O que é e como funciona a nova instituição normativa 2219 de 2024 sobre a E-Financeira. A E-Financeira, pessoal, ela vem ali desde dezembro de 2015. Né? Ela vem se aperfeiçoando e conhecendo as movimentações das empresas. É uma coisa, particularmente, que eu considero errado, tendo em vista que o sigilo bancário, de uma certa forma, é quebrado por essa situação. Porque o fisco está tendo conhecimento da sua movimentação bancária antes de qualquer procedimento de ofício, né? E até mesmo de um ajuizamento. Só deveria ser quebrado através de um ajuizamento de uma ação. Então, eu sempre gosto de falar e reforçar que o Estado ele sempre se coloca acima e ele sempre se agiganta sobre o seu povo. Então, e sobre as empresas, principalmente, porque a empresa é feita de pessoas. Então, o Estado sempre ele tem essa ânsia arrecadatória. E a E-Financeira é uma das declarações que tomam para si essas informações financeiras. Uma vez eu peguei um cliente que ele começou a abrir uma construtora. Essa construtora ele abriu mais para ser uma road, para construir casas para ele, enfim, né, para ele viver e ter uma renda de aluguel. Só porque o marido da pessoa colocou né, a pessoa colocou o nome da sua esposa e a sua esposa lá ficou como sócia. E ele pegou o dinheiro do seu bolso, fez aportes na empresa, sem um contrato de mútuo, sem fazer doação para a esposa colocar para cima, não seguiu o caminho correto. Ele jogou aproximadamente uns 2 a 3 milhões de reais nessa empresa. E aí, quando ela chegou aqui no escritório, ela chegou por conta dessa notificação. Que a notificação dizia o quê? Olha, a Receita Federal. Agora, a partir de agora, botamos um parênteses aqui, leia-se a cartinha que a Receita Federal mandou para esse cliente que chegou aqui na Contropax. Verificamos que no ano de 2020, vamos supor aqui, você não emitiu nenhuma nota fiscal. Verificamos também que nas declarações, né, de CTF, você também não apurou nenhum imposto de PIS e COFINS. Verificamos também que na declaração do SPED, da situação contábil fiscal, não teve recolhimento de imposto de renda. Verificamos também em outras declarações que não há nenhuma movimentação de faturamento. Entretanto, através da declaração da E-Financeira, verificamos que no primeiro trimestre teve um aporte de 400 mil, no segundo trimestre teve um aporte de 1 milhão, no terceiro trimestre 700 mil e no último trimestre uns 400 mil, totalizando aí um valor de um pouco mais de 2 milhões de reais. Ótimo, chegou a cartinha. E aí, quando a gente foi olhar, né, com essa cartinha, quando ele chegou no Contropax, ele disse que foi um aporte que ele mesmo tinha feito para a empresa da esposa, que era para ser uma empresa familiar e coisa e tal. Mas, enfim, fez de maneira errada e caiu nessa fiscalização por conta da E-Financeira. A E-Financeira, se você tem uma movimentação pessoa jurídica acima de 6 mil reais, uma movimentação global em conta corrente, ela tem o seu banco manda que a sua empresa movimentou 6 mil reais para a Receita Federal. Já você, pessoa física, ele manda, se você, pessoa física, movimentou 2 mil reais na sua conta corrente, ele manda para a Receita Federal. Ou seja, é o cruzamento dessas informações que eles estão monitorando de maneira global. Aí a E-Financeira diz, mas eu não fico olhando se foi o Charles que transferiu para o Valdemir. Eu só olho que teve uma transferência. É uma forma de quebra de sigilo bancário, não deixa de ser.
Se você concorda com isso, infelizmente é uma realidade, mas é o que a F Financeira e tantas outras declarações que também existem aí fazem dentro do processo do dia a dia das empresas. Pessoal, outra questão também que é muito importante falar é a questão trabalhista, porque a questão trabalhista, esse final de semana, eu até comentei um post que achei muito inusitado, por assim dizer. Uma pessoa estava em casa, trabalhando de home office, pegou um cachorrinho e botou no colo. Maravilha, trabalhando com o cachorrinho. Aí fico pensando, é uma digitação e um carinho no cachorro. Uma digitação e um carinho no cachorro. Aí acontece, você está analisando ali. Aí o cachorro foi lá e mordeu a pessoa. No horário de trabalho. O que foi que isso aconteceu? Acidente de trabalho. No home office. Ou seja, a pessoa processou a empresa porque o cachorro, não sei se o cachorro era desta pessoa ou de outra pessoa, mordeu ela e foi caracterizado como acidente de trabalho. Teve outro caso também, que a pessoa tinha uma cadeira, a cadeira quebrou, caiu, a pessoa se lesionou, também foi para a justiça, acidente de trabalho. Entenda uma coisa, quando a pessoa trabalha para você de maneira home office, o ambiente de casa dela passa a ser um ambiente de trabalho. Então, quando uma pessoa está na sua empresa, você tem que garantir que aquela pessoa no ambiente de trabalho tenha as adequabilidades necessárias para assim estar segura e prestar e realizar o seu trabalho. Da mesma forma, funciona para a casa dessa pessoa. Olha que interessante. Olha que risco que a gente corre, né? Existem maneiras de buscar diminuir esse risco através de um bom contrato de trabalho, né? Mas mesmo assim, esse risco vão continuar a existir. Outro risco que eu digo também que rapaz, é clichê. E eu não entendo o porquê da questão trabalhista que há esse mito. É um mito que se criou contra você que é empresário e você continua acreditando. Sabe qual é? Ponto digital. As pessoas terem marcação do ponto através da biometria. A pessoa chega para trabalhar, marcou a entrada. A pessoa foi para o intervalo, marcou a saída. A pessoa voltou para o intervalo, marcou. A pessoa foi embora, marcou. Faço uma pergunta. Você tem que ter um colaborador que pode trabalhar até 44 horas semanais e 220 mensal. Muito raramente, em todas as empresas que eu tenho aqui do escritório, que são algumas já, são algumas centenas, estamos buscando aí agora chegar no nosso primeiro milhares mais de empresas, de clientes, mas enfim, o pessoal trabalha 44 horas, 220 horas mês, e só, pessoal. E quando os meses têm feriado, igual esse mês de março aqui no Ceará, então dá uma travada ali. E aí o grande detalhe de você, gestor, é tornar esses momentos produtivos. Para que não tenha hora extra, para não ter uma série de fatores. E você ainda não tem um ponto para marcar essa jornada, para ter a certeza do cumprimento dessa jornada. Porque algumas pessoas, sei lá o que, seria explicar como a pessoa gerar um pensamento desse, não colocaram isso em prática. Aí querem colocar num papelzinho escrito à mão. Pessoal, isso não funciona. Estamos em 2025, ano da tecnologia, inteligência artificial, não sei o que, várias coisas. E nós estamos querendo fazer trabalho manual. Temos que buscar fazer um trabalho cada vez mais especializado, criar ecossistemas empresariais, que é o que a gente faz aqui na Contropax todo dia, para poder ter essa tranquilidade e automatizar o que pode ser automatizado da nossa gestão. O ponto, ele serve para isso. Ele é uma prova a seu favor que é empresário. Então tenha, independente se você tem 2, 3, 4 pessoas, coloque o ponto para controlar uma jornada de trabalho. Faça um regimento de normas da sua empresa para que você garanta a sua situação. Aí também uma situação que é bem comum, viu, Emanuel? Qual é a situação? Se você tem uma gestante na sua empresa e ela tá ali acabou de ser gestante, né? Ela tem 1 ano e 6 meses de empresa, não tirou férias. Se você pegar mais 9 meses ali, ela vai ter 2 anos e 3 meses quando tiver a criança. Então ela não pode chegar a esse momento. Mas vamos fazer uma analogia mais tranquila aqui. Se você pega uma gestante, se você contrata uma gestante, ela tem 1 ano e 2 meses.
e ela vai botar mais 9 meses, então ela tem a criança. Então ela vai ter 1 ano e 11 meses. Aí ela teve a criança, tirou a licença maternidade. Ela vai passar 4 meses fora da empresa, né? Então, quando ela voltar, ela vai ter 2 anos e 3 meses. A licença maternidade, ela não cessa a contagem do período de férias. Então, obrigatoriamente, você tem que dar férias a ela antes de ela entrar de licença maternidade, para que ela não extrapole o limite das férias. Porque senão você vai pagar férias em dobro. Então, tenha muito cuidado com as possibilidades de você dar férias. A situação mais comum que suspende a contagem do período de férias é a questão por acidente, a pessoa fica afastada, ou a questão por doença, né? E ela também fica afastada. São as 2 questões mais comuns que ela suspende a contagem do período de férias. Então tenha muito cuidado em frente a isso. Outra questão da trabalhista que é muito comum ter e as pessoas não têm essa percepção. Falei do ponto, e aí o ponto manual tem uma história do ponto britânico, né? A pessoa entra 8 horas, sai 12 horas para o almoço, volta às 13 horas, das 13 horas ela vai embora às 18 horas em ponto, tudo em ponto. A pessoa horário britânico, né? Isso também é comumente pego pela Justiça do Trabalho como uma negligência a essa operação específica. Então, esses são os principais pontos da área trabalhista, financeira, tributária, contábil, para que chegue no dia a dia das perguntas. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta? Comenta aqui que a gente no próximo podcast talvez traga essa resposta para você. Pessoal, esses tópicos que eu trago para vocês hoje, espero que tenham sido esclarecedores, espero que tenha contribuído com a sugestão. E aqui quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Wise Cowork, né? Especialista em endereço fiscal, sala de reunião, tá com 2 operações, uma na capital, uma no interior e quem sabe daqui a pouco uma terceira operação também aqui no centro de Fortaleza. Quero também agradecer aqui a X-Tech, a nossa empresa de ponto, exatamente essa que pode te ajudar com a jornada dos teus colaboradores, a controlar melhor, a gerenciar mais fácil. Tem também o ponto biométrico, como também as outras formas de ponto, todos eles homologados pela Justiça do Trabalho para gerenciar melhor essa situação. Temos a LockCert, certificado digital, nossa empresa que emite certificado digital, a um custo muito bom. Então, fale aí com o Lucas Braga que ele vai te atender com a maior felicidade deste mundo. A 2P Partners, que é a nossa empresa de sucessão empresarial, de planejamento tributário, recuperação de impostos, heranças, enfim. É uma empresa pensada em ajudar você no seu dia a dia também. No próximo podcast, acredito eu, que vamos fazer um lançamento de uma nova operação para vocês. Então, um forte abraço, até o próximo podcast.